Fala galera, pessoal, essa é a nossa aula de número 70. Nós vamos falar sobre adição e subtração de números racionais. Lembrando que os números racionais são os números em forma de fração, tá? Em aulas anteriores eu ensinei para vocês, mostrei o que é uma fração, como que ela é formada, o que é o número de baixo, o que é o número de cima da fração, né? Então sim, você já tem noção. As minhas aulas anteriores a essa foi assim, para você entender noção do que é uma fração. Agora nós vamos estudar ela a fundo. Como? Aprender a operar as frações. Tá? Operações, adição, subtração, tá? Nessa aula de hoje nós vamos aprender a operação de adição e subtração, tá? Por que eu não faço uma aula para vocês ensinando a adição separada da subtração? Porque a regra para as duas é a mesma. A diferença é que a adição eu vou somar duas frações, na subtração eu vou subtrair duas frações. Mas a regra é a mesma, por isso que a gente pode estudar as duas juntas, tá bom? Não precisa de separar elas, tá? Porque a regra é a mesma, tá bom? Agora, a multiplicação é diferente da divisão, então eu faço uma aula só para multiplicação, depois eu vou fazer para a divisão, tá bom? Mas a adição e subtração podemos estudá-las de uma vez só. Seguinte, antes da gente passar aqui para adição de números racionais, primeiramente vamos dar uma revisadinha aqui, como que a gente soma números inteiros, tá? Lembrando que números inteiros são números assim, ó, sem ser número com vírgula, sem ser fração, tá aqui, ó, número inteiro, tá? 16 mais 135. Olha só, 16 mais 135, a gente organiza ele, né? O último algarismo do 6 tá aqui, então o último algarismo do 135 tem que estar debaixo do último do 16, tá? Então tá aqui, vou fazer, ó, 6 mais 5 vai dar quanto? 11. Então fica o último algarismo aqui, que é 1, e sobe o primeiro algarismo, que é 1 também, tá? Tá lá. Então 1 mais 3, 4, vai dar quanto aqui embaixo? E mais 1 lá em cima vai dar quanto, ó? 5. E esse 1 não tem ninguém para somar ele, simplesmente eu desço ele. Pronto. Aqui agora é subtração, ó, 29 menos 15, tá? Então eu vou pegar o 29 menos o 15 aqui. Aí eu vou fazer, da mesma forma, organizei aqui, né? Alinhado aqui na direita. 9 menos 5 vai dar 4. Tá aqui, 4. Depois, 2 menos 1 vai dar 1, né? Então, portanto, 29 menos 15 igual a 14, tá, pessoal? Agora nós vamos falar sobre a adição e a subtração, só que agora é dos números racionais, certo? Aí nós vamos trabalhar os números racionais aqui, ó, na forma decimal. Porque os números racionais, pessoal, a gente pode escrever ele na forma decimal e na forma fracionária, tá? Isso aí também eu já comentei com vocês em aula anterior, tá bom? Que o número racional pode ser a fração, ou então você resolve a fração e ele vira um número decimal, que é o número com vírgula. Aqui, ó, 0,8 mais 2,6, tá bom? Quando é número com vírgula, pessoal, número decimal, a organização aqui é, ó, vírgula debaixo de vírgula, tá? Então tá aqui. Então vai ficar, ó, agora eu vou somar 8 mais 1 vai dar quanto aqui, ó? 9. Depois 0 mais 2 vai dar quanto? 2. E a vírgula, pessoal? A vírgula agora eu simplesmente eu desço ela de onde ela está. Tá? Escorrega ela para baixo, vai ficar quanto? 2,9. Tá bom? Aqui é a subtração. Tá? Eu vou subtrair 2. Assim, ó. Você pensa, 0,7 menos 2,3. Você vai tentar resolver isso? Não dá. Sempre, mesmo que a subtração, você tem que pegar o maior menos o menor, tá? Esse aqui é maior, ó, esquece o sinal de menos dele aqui, mas olha só, 2,3 é maior do que 0,7, não é? Então você vai fazer 2,3 menos 0,7. Sempre na subtração você pega o número maior e subtrai do menor. Só que se o número maior tiver um sinal negativo, o resultado seu vai ser negativo. Então vai ficar assim, ó, 3 menos 7. Por mais que o 2,3 é maior, quando eu vou fazer individual, acontece isso aqui, ó, 3 menos 7. Não dá, não é? O que eu faço? Eu pego emprestado aqui do vizinho. Quem que é o vizinho do 3? O 2. Então eu pego emprestado dele aqui, certo? Uma unidade. Então o 2 não passa. Agora ele deixa de ser o 2, tá? Eu vou riscar ele aqui. Ele vai deixar de ser o 2. Ele diminui o 1. O algarismo porque eu pedi emprestado. Então agora ele vai passar a ser 1. E esse 1 que eu peguei emprestado aqui, ele vem pra cá. Só que aqui ele vem como dezena. Ou seja, 1 e o 3 vai dar 13, tá? Então é 13, tá bom? Então, ó, o 3 aqui também não existe mais. Então ficou aqui, ó, 13 menos 7 e 1. Menos 0. Então vai ficar 13 menos 7 dá quanto? Vai dar aqui, ó. 6, né? Agora aqui, ó. 1 menos 0 vai dar 1. E a vírgula, da mesma forma. A vírgula a gente simplesmente
desce ela, tá aqui. Só que é o seguinte, o 2,3 ele é maior do que o 0,7, não é? Aí você vai colocar o sinal do número maior, então vai ser o sinal negativo, ou seja, menos 1,6. Tá aí, beleza? Aqui é só uma revisão, pessoal, de como você soma e subtrai números inteiros e como você soma e subtrai números racionais decimais. Mas a gente vai focar na aula de hoje é sobre as frações, tá? Adição e subtração de números racionais, porém na forma de fração, tá? O número está na forma fracionária. Para você entender a fração, olha só, eu tenho aqui, ó, uma pizza e uma outra pizza. Essas duas pizzas, porque a fração em si, gente, é uma divisão, vou dividir algo em partes, tá? Então tem aqui duas pizzas. Essas duas pizzas, elas possuem o mesmo tamanho, tá? Elas têm o mesmo tamanho, tá bom? Só que aqui, ó, essa pizza aqui da esquerda, eu vou dividir ela em dois pedaços, né? Dividir ela no meio, tá aqui, ó. Então, assim, numa fração, pessoal, sempre o número de baixo tá representando quantos pedaços eu tô dividindo. Eu tô analisando aqui pizza, não é? Então, eu dividi essa minha pizza aqui em quantos pedaços? Então, vai ser, ó, uma pizza, tô dividindo ela em dois pedaços, tá bom? Igual essa daqui, ó. Essa daqui eu dividi ela em quantos pedaços? Em 4. Então, essa minha fração aqui vai ter que ficar sobre 4, tá bom? Então, ó, dividir a minha pizza em dois pedaços, então vai ficar o quê? Sobre 2, tá? Dividir essa aqui em 4 pedaços vai ficar o quê? Sobre 4. Tanto é que tá assim, ó, 1 dividido por 2, pessoal. Essa barrinha aqui, ó, essa barrinha aqui significa divisão. Então, ó, o número de cima dividido pelo de baixo. Então, o de baixo vai estar dividido. O de baixo está dividindo alguma coisa. Mas sempre o número de baixo está mostrando em quantos pedaços, em quantas partes você dividiu aquilo. No caso que nós estamos lidando com a pizza, nós dividimos a pizza em dois pedaços. Então, se eu dividir a minha pizza em dois pedaços, embaixo vai ficar o quê? Vai ficar 2, tá? Essa de cá, eu dividi a minha pizza em quantas partes? Ou seja, em quantos pedaços? Em 4 pedaços, não é? Tá aqui. Aí é o seguinte, a parte de cima, você pode dividir a sua pizza em quantos pedaços você quiser. Mas a parte de cima vai indicar em quantos pedaços você vai pegar para você. Então, por exemplo, eu dividi a minha pizza aqui, ó, em 2 pedaços, mas eu vou pegar apenas um aqui. Então, eu vou pegar um pedaço. Então, ó, eu peguei um pedaço numa pizza que foi dividida em 2 pedaços. Da mesma forma essa daqui, ó. Eu vou pegar também só um pedaço de uma pizza que eu dividi ela em 4 pedaços. Tá bom? Então, sempre assim, ó. Na minha fração, tem aqui a fração 1 sobre 4, ou seja, 1 dividido por 4, né? Ó, a parte de cima sempre é os pedaços utilizados, ou seja, quantos pedaços que eu vou pegar, que eu vou utilizar. E embaixo, é em quantos pedaços eu dividi. Então, tá aqui, ó. Dividi a pizza em 4 pedaços, eu vou pegar um só. Aqui eu dividi a pizza em 2 pedaços, eu vou pegar um. Eu poderia dividir a minha pizza em 2 pedaços e pegar 2, se eu quisesse também. Poderia, nesse caso aqui, eu dividi ela em 4, posso pegar um pedaço, posso pegar 2, posso pegar 3, posso pegar até mais, entendeu? Do que 4. Mas aqui embaixo indica que eu dividi ela em 4 pedaços. Vamos lá. Olha só. Agora eu vou somar, certo? Eu vou pegar, ó, dividir a minha pizza em 2 pedaços e vou pegar só um, né? Eu vou somar isso com a minha outra pizza que eu dividi ela em 4 pedaços e vou pegar só um pedaço dela. Então ficou, ó, a fração 1 sobre 2 mais a fração 1 sobre 4. Vamos somar para ver? Vamos somar em cima e embaixo. Vamos lá. 1 mais 1 vai dar 2. E 2 mais 4 vai dar quanto? 6. Agora raciocina comigo, eu peguei, ó, um pedaço, olha o tamanho desse pedaço. E aqui eu também peguei um, olha o tamanhozinho desse. Tá vendo? Aí eu somei, deu quanto? Deu 2 sobre 6. Tipo assim, eu vou pegar 2 pedaços. Tá certo isso, gente? Eu pegar 2 pedaços? Falar assim que eu tô com 2 pedaços. Tá certo isso, gente? Isso é justo eu falar que eu tenho 2 pedaços? Eu vou pegar um pedaço aqui, esse daqui, e vou pegar esse outro pedacinho aqui. Eu posso falar pra você que eu tenho 2 pedaços? Posso, mas isso tá certo? Isso tá justo, gente? Não tá, porque um pedaço tá maior do que o outro. Então a matemática não aceita isso, tá? Aqui, ó, isso tá certo? Não, tá bom? E outra coisa, eu somo a parte de baixo. Significa que eu dividi a pizza em 6 pedaços? Certo? Eu dividi essa minha pizza aqui em 6 pedaços? Não, só tá em 2. Dividi essa daqui em 4 pedaços? Não. Tá vendo? Então você nunca pode somar a parte de baixo. Porque embaixo sempre mostra quantos pedaços você dividiu aquela pizza. Então você não pode somar embaixo. 1 mais 4, 6. Você está dizendo que você dividiu essa pizza em 6 pedaços e essa também. Quando você soma, você está mostrando que você dividiu as duas pizzas em 6 pedaços. Não, você não dividiu em 6 pedaços. Você dividiu uma em 2 pedaços e a outra em 4 pedaços. Certo? E embaixo mostra que tamanho que você, ou melhor, embaixo vai mostrar que tanto que você dividiu aquela pizza.
Dividir a primeira em 2 pedaços, a segunda em 4 pedaços. Mas eu não posso fazer essa soma. Eu não posso somar aqui, ó, 1 mais 2, né? Dizer que eu tenho dois, eu pego um pedaço dessa aqui e um pedaço dessa. Eu não posso dizer que eu tenho 2 pedaços. Por quê? Porque eles estão em tamanhos diferentes. Isso não tá certo, gente. A matemática não aceita essa divisão injusta, certo? Então, como que a gente faz para corrigir isso, certo? Porque olha só, posso somar com pedaços de tamanhos diferentes? Jamais. Você não pode somar pizzas, ou seja, frações, com a parte de baixo diferente. Então, o que eu faço para me corrigir isso? Eu preciso fazer os meus pedaços ficarem do mesmo tamanho. Eu preciso fazer os meus pedaços ficarem do mesmo tamanho, ok? Então, quando os meus pedaços ficam do mesmo tamanho, significa que a minha parte de baixo dessa fração aqui vai ficar igual a da outra, tá? Então, vamos lá agora para a gente fazer de forma correta. Olha só, esse cálculo não está honesto, né? Por quê, pessoal? Porque, e outra coisa, esse cálculo de cima, ó, esse cálculo não está honesto e a matemática não aceita isso no cálculo de frações. É preciso fazer uma soma honesta para isso. Para isso, os pedaços precisam ser do mesmo tamanho. É o que eu acabei de falar. Aqui agora nós vamos partir agora para a parte de correção, né, desse erro. Então, olha só, a minha pizza, a primeira pizza aqui, nessa daqui, ó, tá dividida em 2 pedaços, né? E essa daqui tá dividida em 4, né? Então, a minha primeira pizza aqui tá dividida em 2 pedaços. O que eu vou fazer? Eu vou dividir ela também em 4 pedaços. Então, vou pegar a primeira pizza aqui, que é 1 sobre 2, tá? E vou dividir ela também em 4 pedaços. Tá vendo? Então, ó, dividir ela em 4 pedaços. Então, tá aqui, ó, 4 pedaços. Ou seja, tá vendo que agora os meus pedaços ficaram do mesmo tamanho dos pedaços da outra pizza? Porque a segunda pizza é essa daqui, ó, tá? Essa segunda pizza aqui é essa, e essa daqui é a minha primeira, e a setinha está indicando que eu vou repartir ela agora em 4 pedaços. Tá vendo que agora a minha primeira pizza agora ficou sendo o quê? Ficou sendo uma pizza em 4 pedaços, ou seja, os meus pedaços dessa minha pizza agora tá do mesmo tamanho da outra. Ou seja, agora essa minha fração aqui, a parte de baixo dela vai ser o quê? Vai ser 4. E da outra pizza, da segunda pizza? Já era 4, né? Então a segunda pizza ficou assim, né? 1 sobre 4, permaneceu. Mas a minha primeira pizza eu dividi ela agora em 4 pedaços. Só que é o seguinte, lembra que eu peguei um pedaço inteirinho desse aqui? Ele também foi dividido. Aí ele dividido, quantos pedaços que ele representa? Aquele pedaço inteiro ele representa quanto? 2. Então aquele pedaço inteirão que eu tinha pegado, na verdade agora ele virou 2. Então 2... Eu tenho 2, eu pego ele inteirão aqui, vai ser 2 pedaços de uma pizza dividida em 4 pedaços. Certo? E a minha segunda pizza, eu continuo com um pedaço e a minha pizza tá dividida em 4 pedaços também. Ou seja, tá vendo que agora as minhas duas pizzas, essa daqui agora eu desconsidero ela. Vou olhar essa e essa, tá? Essa daqui é a minha primeira pizza aqui, continua igual. E essa pizza aqui agora, essa primeira aqui que eu transformei ela pra isso, certo? Eu vou olhar agora essa e essa. Tá vendo que a minha primeira pizza agora, eu vou pegar o mesmo tamanho que eu tinha pegado antes, que é esse aqui tudo. Mas agora ele dividiu em 4, ela ficou sendo 2, né? Então agora eu vou pegar esses 2 pedaços aqui, numa pizza dividida em 4 pedaços. E agora eu vou pegar, continuo pegando um pedaço e na minha segunda pizza também dividido em 4. Tá vendo que agora os pedaços estão do mesmo tamanho? Agora não tem problema. Agora eu posso fazer a soma agora, não tem problema. Certinho? Agora vai dar certo. Olha só. Agora que os pedaços estão do mesmo tamanho, podemos fazer a soma e o cálculo ficará honesto. Então vamos resolver. Então eu vou pegar aqui. Aqui agora eu vou pegar esse pedaço inteiro, mas na verdade eu dividi em 4 pedaços para ficar igual a outra. Na verdade é 2, né? Então vai ser 2 sobre 4, ou seja, eu vou pegar 2 pedaços numa pizza dividida em 4. E aqui a minha segunda pizza aqui, eu vou continuo pegando só um pedaço da minha pizza dividida em 4. Agora eu vou somar, ó, 2 mais 1 aqui vai dar quanto? Ó, 2 mais 1 aqui vai dar quanto? 3. E a minha parte de baixo? A minha parte de baixo você sempre vai conservar. Por quê? Porque a parte de baixo está dizendo o tanto que você dividiu a pizza, em quantas partes. Ou seja, a parte de baixo, estando igual, você vai só conservar a parte de baixo da soma, tá? Soma de fração. A parte de baixo você só conserva. Então, ó, as bases, né? Ou seja, os denominadores das minhas duas frações é 4, então conserva e resolve em cima. 2 mais 3, 2 mais 1 vai dar 3. Ou seja, eu peguei, ó, um pedaço da minha primeira pizza mais outro, né? Ou seja, eu peguei 2 pedaços da minha primeira pizza e quantos da segunda? 1. Então eu peguei, ó, 3 pedaços, né, de pizza em uma pizza que foi dividida em 4 pedaços. Então peguei, ó, nessa pizza foi dividido em 4 e essa também. Então conservo. Quer dizer que eu estou dividindo a minha pizza, seja quantas pizzas foram, eu estou dividindo em 4 pedaços, certo? Quantos pedaços eu peguei? 3. Então ficou o quê? 3 de uma divisão de 4. Então peguei, ó, 3 pedaços de uma divisão de 4 partes. Agora, isso está certo? Sim, pessoal. Aqui agora está corretíssimo. Então vamos lá. Eu posso somar frações
que a parte de baixo delas são diferentes? Não pode. Não pode, porque você está cometendo esse erro aqui que eu mostrei anteriormente, tá? Então, quando que eu posso somar frações? Ou subtrair, né, também. Quando a parte de baixo das frações estiverem iguais. Estando iguais, você conserva a parte de baixo e resolve em cima. Pronto, essa é a resposta, ó, 3 sobre 4. Ó, atenção. Portanto, podemos somar ou subtrair duas frações, duas ou mais frações, né? Quando os pedaços estiverem do mesmo tamanho. Quando que os pedaços estão do mesmo tamanho? Quando a parte de baixo estão iguais. Aqui, olha esse outro exemplo aqui, ó. Eu tenho duas pizzas. Essa daqui eu dividi em 8 pedaços e essa também. Então a parte de baixo ficou 8 e a parte de baixo também. Só que nessa aqui eu tô pegando quantos pedaços? 8. E nessa daqui eu tô pegando quantos? 5. Então vai ficar, ó, 8 sobre 8, vou somar, né? Mais 5 sobre 8. A parte de baixo das duas frações estão iguais? Estão. Então conserva e resolve em cima. 8 mais 5, 12. Ou seja, eu peguei 12 pedaços, né? De uma coisa que eu dividi em 8 partes. Eu peguei 12 pedaços. Se for, eu dividi as duas em 8 partes. Não foi em 8 pedaços. Tô pegando quanto? 8 aqui mais 4, peguei 12. Então pronto. Então tô pegando 12 pedaços de uma coisa que eu dividi em 8 partes. Ok? Agora que entendeu... Ó, vou colocar aqui, ó. Agora que você entendeu que só podemos somar pizzas com tamanhos iguais, né? Ou seja, só podemos somar pizzas quando elas são tamanhos iguais. Assim também é para a soma de frações. Só podemos somar ou subtrair frações quando os denominadores, ou seja, a parte de baixo é chamada de denominador, tá? Aí os denominadores estiverem iguais, aí eu posso fazer essa soma. Então vou fazer com vocês aqui alguns exemplozinhos aqui. Olha só, vou somar duas frações, ó. 2 sobre 5 mais 7 sobre 5. Parte de baixo tá igual, então conserva, tá? E resolve em cima. 2 mais 7 vai dar 9. Então o resultado disso aqui é 9 sobre 5. Tá bom? Olha essa daqui, ó. Vou somar 3 frações, ó. Tá vendo que a parte de baixo tá tudo igual? Então a minha resposta vai ser o quê? Conserva a parte de baixo, a base, tá? Ou o denominador. E soma em cima, que é o numerador. Então vai ficar 1 mais 8, 9. 9 mais 3, 12. Ou seja, 12 sobre 4. Só que essa fração 12 sobre 4, eu consigo resolver ela. A de cima não. Se eu for resolver, vai dar vírgula, tá? Então não me interessa vírgula. Eu tô trabalhando com fração, minha resposta vai ficar em fração. Agora, essa fração aqui, ó, ela é possível de ser resolvida. Por quê? Porque, ó, 12 dividido por 4 dá quanto? Dá 3. Então, nesse caso aqui, você tem que resolver. Por quê? Porque a resposta vai dar 3. Olha a letra C, ó. 3 sobre 5 menos 1 sobre 5. Agora é subtração. É a mesma coisa, ó. Vou conservar a base e em cima eu resolvo. 3 agora é menos, ó. 3 menos 1 vai dar 2. Ou seja, 2 sobre 5. Olha aqui, conserva a parte de baixo, 4. 1 menos 6. Gente, 1 menos 6. Eu tenho 1 e devo 6, vai ficar quanto? Menos 5. Então, coloco o sinal de menos aqui, ó. Então, vai ficar menos 5 sobre 4. Tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui uma outra forma, às vezes, de escrever, tá? Com parênteses, tá? Isso depende do livro. Tem livro que não gosta de colocar parênteses, outros já gostam de colocar. É só pra vocês terem noção de como que resolve quando tem parênteses. É a mesma coisa, tá? Só porque, assim, 2 sobre 5 tá dentro do parênteses. Quer dizer que essa fração toda tá dentro do parênteses. Eu vou somar com essa outra fração toda aqui dentro do parênteses. Não tem problema. Você vai olhar a base. A base é igual a 5 e resolve em cima. 2 mais 7, 9. Tá? Olha essa letra D aqui, ó. Aliás, isso aqui é igual a... Essa aqui eu tô repetindo a letra A. Fiz igual a letra A aqui, tá vendo? Fiz igual a letra A aqui. Peguei a letra A, joguei aqui embaixo. Só porque eu coloquei dentro do parênteses. Só pra você entender que vai dar a mesma coisa, certo? Se você quiser colocar até isso aqui dentro do parênteses também, pra ficar igual, mas não tem necessidade, tá bom? Ó, 1 sobre 4 menos 6 sobre 8. Igual a letra D aqui. Ó, eu tenho um parênteses aqui e outro parênteses aqui, né? A mesma coisa. Vai ficar, ó, conserva a parte de baixo. Aí pego, ó, 1 menos o 6, que vai dar menos 5. Ou então pode acontecer isso aqui também, ó. Você tem 1 sobre 4 e menos 1 sobre 6 dentro do parênteses e um mais somando isso. Então, ó, quando você tem um mais de dentro e um menos de fora, gente, o sinal vai ficar negativo. Então vai ficar a mesma coisa aqui de cima. 1 sobre 4 menos o 6 sobre 4, tá? Ou seja, dá a mesma coisa. Isso aqui, eu quero trabalhar não quero trabalhar com vocês dessa forma. Eu quero trabalhar assim, ó, mais enxuto, tá? Sem parênteses, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Somar fração é isso, tá? Então, jamais você some frações ou subtraia frações que as partes de baixo, ou seja, os numeradores delas estejam diferentes, porque você está somando pedaços diferentes. É injusto. Matemática não aceita isso. Então, só pode somar frações, duas ou mais frações, quando a parte de baixo estiverem iguais. Você só pode subtrair frações, mais de uma, duas ou mais frações, quando a parte de baixo também esteja igual. Não, aí vem aquela pergunta. Eu tenho certeza que você tá matutando na sua cabeça. E se tiver diferente, o que é que eu faço? Aí é cena dos próximos capítulos, tá bom? Então, as nossas próximas aulas, vou trabalhar com vocês com frações com a parte de baixo diferente. Mas, por enquanto, vamos trabalhar somente frações com partes de baixo iguais, tá bom? Então, ó, apareceu parte de baixo das frações diferentes, tá mandando você somar? Não pode. Aí nós vamos aprender como resolver isso na próxima aula.
tá bom? Então, aqui encerramos a nossa aula de hoje, a explicação, certo? Então, um abraço para todos e fui!